Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Hugo, do canal Programador Ancestral. Hoje a gente vai ver um vídeo curto, prometo que vai ser curto, né? Eu vou esforçar, onde a gente vai ver uma estrutura de seleção diferente, tá? No qual a gente consegue fazer de uma forma mais simplificada, ou com menos código, na mesma estrutura que a gente atinge utilizando um se, se, não, certo? Então vem lá, o que vem a ser essa estrutura? Nessa estrutura é o nosso operador condicional ou operador ternário, mais comum a gente ouve falar do operador ternário. Ele assume essa sintaxe, no qual a gente tem uma expressão, tá abrindo coisa aqui, a gente tem uma expressão, né, que é aqui uma expressão relacional, né, onde A for igual a B, e o sinal de interrogação, o sinal de dois pontos. Tá? Então o que a gente tem aqui é a mesma estrutura de baixo, não é o mesmo algoritmo, mas é a mesma estrutura equivalente. Né? A gente tem aqui o se e o senão, né, nossa estrutura de seleção composta, né, onde a gente tem o bloco verdade, se aquilo ali for verdadeiro, então só tem uma variável aqui, então não é uma expressão. Já assume então que essa variável ela contém um valor 0 ou 1, né? Sendo o 0 representando um valor falso e o 1 representando um valor verdadeiro. Então é plausível isso aqui. Né? Se o valor de B for 1, ele é verdadeiro, ele entra aqui, então executa isso. Né? Pega o valor de C e guarda em A. Caso contrário, ele pega o valor de D e guarda em A. Certo? Então a gente tem essa mesma estrutura. Né? Associado a uma interrogação, a gente tem o que será feito caso aquilo ali for verdadeiro. E associado ao dois pontos, a gente tem o que será feito caso não seja verdadeiro. Então, aqui é o conteúdo do se e aqui é o conteúdo do se não, certo? E é uma estrutura muito útil, como a gente vê aqui no exemplo, né? Então, não pode estar comprimida aqui já dentro do nosso printf, ó. A gente tem, na verdade, aqui duas operações ternárias ali, né? Duas estruturas, né? Então, como se tivesse dois grupos de se e se não, né? Olha o tanto que fica mais enxuto, né? Então essa é a ideia do operador ternário e ganhar facilidade com isso. Vamos praticar aqui rapidamente, tá? A gente vai pegar o nosso prompt de comando, tá? Para quem não é meu aluno, né? E não foi meu aluno e está aprendendo, chegou nesse vídeo, né? A indicação é que nesse estágio inicial, provavelmente você é um programador ou um estudante de programação iniciante, né? A recomendação é que você faça tudo na mão e não use ferramentas, especialmente ideias nessa etapa, tá? Então estou usando aqui o Ubuntu, tá? Que vem com o editor Nano, tá? Mas você pode usar outro, pode usar no Windows também, tanto faz. A propósito, eu estou usando o Windows aqui, né? Que dentro do Windows a gente tem o WSL, né? Que é o subsistema Linux, que é o Linux rodando dentro do Windows para você realizar tarefas assim. É recomendável que você faça isso porque você também, no aprendizado de programação em paralelo, começa a aprender um pouco mais sobre Linux, se você não tem domínio, né? E começa a dominar um pouco mais sobre comandos, né? De prompts, né? Então vamos lá, o Nano, então a gente vai usar o nome do programa, na verdade o nome do nosso arquivo com código-fonte, e aqui a gente vai introduzir a estrutura padrão de um programa em C básico, né? Usaremos o standard I/O porque vamos usar o printf para saída e o scanf para entrada, né? E aqui o nosso corpo principal do programa, a gente cria a estrutura. Eu recomendo sempre aos meus alunos que a gente cria tudo, abre e fecha para depois volta a fazer as coisas, tá? Se você é novo e ainda não entende parte dessa estrutura, tranquilize-se, isso vai vir quando você ganhar mais experiência na programação. Neste momento, a minha indicação é que você abstraia coisas que você não entende ainda e foque no entendimento da estrutura, no que está sendo feito agora e na resolução do exercício que você estiver fazendo, tá? Nesse problema aqui, a gente vai criar três variáveis inteiras e a gente quer saber entre duas que forem lidas pelo usuário, né, digitadas pelo usuário através do teclado, qual delas é a maior, né, para depois apresentar isso na tela, tá? Então a gente vai ter três variáveis inteiras, A, B e maior, certo? A gente vai instruir o nosso usuário, então sempre eu abro, fecho, depois eu volto. No printf, nesse caso, não vamos apresentar valores de variáveis ou de expressões ou constantes, então a gente não precisa usar formatadores. Forma dois valores inteiros. Outra barra N para quebrar a linha ali, fica bonitinho, mas organizado, tá? Aqui a gente vai esperar a digitação do usuário.
scanf. Já no scanf, sempre a gente terá a entrada de informação. Então, a gente tem dois aspectos. Primeiro é a nossa string de formatação e segundo, separado por uma primeira vírgula aqui no mínimo, né? Onde será guardada essa informação lida. Como a gente quer ler duas variáveis, a gente põe uma porcentagem D, porque se trata de uma formatação de entrada do tipo inteiro, tá? Então, isso é uma característica da linguagem C. Esse espaço aqui é porque eu estou lendo duas variáveis num único comando. Você poderia ler separado, que não vai alterar nada, tá? Eu só estou lendo aqui, e aí esse espaço vai ser interpretado tanto com a tecla do Enter ou com a tecla do espaço pelo usuário, tá? E aí, como são dois valores, a gente usa o e-comercial para indicar guarde no endereço da memória, né? Associado à variável A e para a variável B. Se você ainda não domina completamente, né, essa ideia aqui, nesse momento abstraia novamente e só entenda que no scanf sempre usaremos o e-comercial antes do nome da variável sem espaço, porque seria um erro de sintaxe, tá? Bom, a partir dessa terceira linha aqui do nosso corpo principal, a gente terá já dentro das variáveis A e B os valores digitados pelo usuário, tá? Vamos primeiro com a nossa estrutura de seleção composta, né? Se abre e fecha e volta para construir o conteúdo, tá? Aqui tem que ter uma expressão. A gente quer saber se A é maior que B. Se A for maior do que B, maior receberá o valor de A. Ok? Caso contrário, o nosso else, bom, a gente vai assumir aqui só por simplicidade, tá? Que não existirá a opção de igualdade, tá? Caso A não seja maior que B, a gente vai assumir então que maior será B. Simplificação para o nosso exercício, tá? E ao final, a gente apresentar o maior valor é porcentagem D contra a barra N. E aqui vai então a variável maior. Ok? Vamos ver se nessa estrutura funciona. Ctrl X para sair, Y para salvar, e ele pergunta se eu quero manter esse nome. Ok, vamos compilar. ECC, operador ternário, menos O, operador ternário. Eu usei o tab, foi por isso que a digitação pareceu ser muito rápida, né? Não posso usar o ponto C aqui, porque esse é o nome do programa de fato, tá? Se você estiver usando no Windows, você teria que pôr aqui o final, a extensão é XE, no Linux não, tá? Ó, compilou-se ao executar o comando da compilação, né? A gente está falando, para o compilador, se ao digitar o GCC apresentar algum erro, que seja do tipo GCC não encontrado, tudo mais, é porque você não está com o compilador. O GCC é o nosso compilador e ele precisa ser instalado. Você pesquisar na internet como instalar o GCC no computador, ele tem a versão para o Linux e a versão para o Windows. Eu recomendaria, se você tiver dificuldade com isso, de usar o Ubuntu. Mas se você só tiver o Windows instalado, se for o Windows 10 para frente, especialmente o Windows 11, que é o mais atual, né, o mais comum também das máquinas atuais, recomendo você usar o WSL, né, no qual dentro do Windows você consegue instalar o Ubuntu. Dá uma pesquisada aí. Inclusive esse terminal que vocês estão vendo aqui, ele está rodando dentro do Windows 11 na minha máquina, tá? Se eu der o ls aqui, a gente tem agora dois com o mesmo nome, né? O operador ternário.c, que é o nosso código-fonte, e esse verdinho aqui que é o nosso executável, ponto barra, operador ternário, como a gente executa ele no terminal em Linux, tá? Ó, tá lá, dois valores inteiros, 2 e 3. O maior valor é 3, então mostrando que embora a gente não esteja tratando a situação de igualdade, vamos abstrair isso também, tá? Nossa estrutura de seleção composta funcionou. Aqui eu tenho, vou voltar, né, setinha para cima, a gente volta aos comandos anteriores, aos comandos que foram executados, né? Isso facilita para a gente não ter que ficar digitando toda vez. É um dos motivos do pessoal normalmente não gostar de prompt, né? Porque acha que tem que ficar digitando tudo toda vez, mas acredite, né, pessoal? O programador sempre é preguiçoso e sempre tem uma forma mais fácil de fazer, né? Então aqui no Nano, vamos agora criar a nossa estrutura de seleção, mas usando o operador ternário, tá? Tá ali aquela estrutura de cima, eu inclusive vou comentar, para a gente desabilitar ela, o comentário em bloco, né, que é o barra asterisco para abrir, barra asterisco, asterisco barra para fechar, então tá comentado aquilo ali agora, não vai ser interpretado aquele bloco, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte,
Bom, agora a gente simplesmente vai escrever essa mesma estrutura de cima, só que usando o operador ternário. Nós vamos manter a estrutura de baixo, porque a escrita é exatamente o que a gente quer, tá? Escrever o maior valor com essa frase associada, tá? Então o que vem aqui é o seguinte, a gente não quer, vejamos o comando anterior, na estrutura anterior, né? A gente tem uma atribuição à variável maior do valor de qual é a variável maior que a gente quer. Só que essa escolha, né, para saber qual é o valor, se é o A ou se é o B, está associado, né, está sendo feito dentro da estrutura de seleção composta, tá? Só que com o operador ternário, a gente consegue colocar aqui simplesmente a nossa expressão relacional, que a gente quer validar, o sinal de interrogação, para associar isso ao que a gente quer quando for verdade, e o sinal de dois pontos para quando não for verdade, tá? Então a gente tem esses dois espaços aqui agora. Se isso aqui for verdade, ele vai mandar para a variável maior o valor de A, assim, exatamente como foi feito acima, tá? Caso contrário, ele vai mandar o valor de B, tá? Então repare que a gente consegue de uma forma bem mais enxuta e elegante em termos de código, né, fazer uma atribuição baseado em uma condição. Então é exatamente a situação onde um operador ternário cabe muito bem e nos retira a necessidade de termos estruturas de seleção, tá? Então vamos dar um Ctrl X, salvar, compilar, não deu nenhum erro, então é para ter compilado ali, né? Se der algum erro, você tem que interpretar o que é, normalmente é um error que impede a compilação, provavelmente um erro de sintaxe, algum ponto e vírgula que esqueceu, algum bloco que abriu, um parênteses que não foi fechado, né? E você tem que também ficar bom das tarefas do estudante de programação, tá? Então, compilamos, ponto barra, na setinha para cima, a gente volta nos últimos comandos executados, a gente tem lá, né? Então, 0 para o primeiro valor, 100 para o segundo valor, então tá ali, o valor encontrado foi o de cima, Ctrl L, Ctrl mais L para limpar a tela, seta de cima, então vamos pular o primeiro valor maior agora, espaço 2, posso usar o espaço como posso usar o Enter, então o valor maior é 10, tá? Então isso comprova para a gente que a estrutura de operação ternária facilita muito a nossa vida aí, tá? E essa é a sua forma de uso, tá? Bom, é um operador muito comum, né? Uma forma muito comum da gente escrever estruturas, tá? Qualquer dúvida pode postar aí como comentários ou me encaminhar e-mail que você encontra aí na descrição do vídeo. Valeu, pessoal!